Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje ela tá demais. Em 15 minutos eu vou te ajudar, e eu prometo que eu vou te ajudar a você resolver de uma vez por todas essa objeção aqui, ó. Está caro. Então, objeção de preço, ela é uma das top 1 objeções que tira o sono de qualquer vendedor, né? E intuitivamente, né, quando a gente começa a estudar, a escutar muito tá caro, tá caro, tá caro, a primeira coisa que a gente pensa com a nossa cabecinha aqui de vendedor é, nossa, meu produto pode estar caro mesmo, então eu vou baixar o preço. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês em 5 passos como você resolver essa questão sem mexer no seu preço. Porque quase 100% das vezes o problema não está no preço, mas está na percepção de valor do seu cliente referente ao seu preço. Ou seja, na cabeça do seu cliente, o que você entrega é menor do que o quanto está custando. Entende? Então a gente vai aprender como reverter isso e também lá no finalzinho eu vou explicar como você isola esse tipo de objeção e resolve se mesmo assim ela acontecer. Então vamos lá. A gente parte dessa premissa, tá? Que isso acontece, essa objeção de preço, do tá caro e tudo mais, ela acontece porque, na verdade, a percepção de valor do seu cliente está menor do que o seu custo, né? Do quanto que vale, do preço, né? Então a gente precisa trabalhar, e a melhor forma de trabalhar essa abordagem é na construção de valor e na prevenção dessa objeção. Então a gente precisa construir valor na cabeça do cliente, porque às vezes na sua cabeça é óbvio, tá muito claro o valor, mas Thiago, tá claro, né? Então a gente vai aprender como construir essa percepção de valor, aumentar essa percepção de valor na cabeça do seu cliente. E a gente começa e prevenir, obviamente, essa objeção e tudo mais. Então eu começo com o primeiro ponto aqui, a primeira lição, tá? Primeiro gere valor, depois fale de preço, né? Então a gente precisa gerar valor. Então vou anotar aqui a primeira lição. Ó. Primeira lição. Opa, esse canetão tá ruim. Vou pegar o outro aqui. Primeira lição. Gere valor. Boa. Gere valor. E a gente tem uma técnica para ajudar a gente com isso, tá? Que é o método Spin Selling. O método Spin Selling ajuda a gente construir esses parâmetros, porque através de algumas perguntas eu vou aumentar o nível de consciência do meu cliente em relação aos desafios e aos problemas dele. Então eu começo a fazer o meu próprio cliente sentir a necessidade de comprar de mim. E quando isso acontece, e quando ele sente essa necessidade, ele paga o preço que for. Entende? Então, caso ele reclame do preço, é porque ele ainda não está vendo valor suficiente para justificar esse preço, tá? Então, primeiro ponto, para gerar valor, você precisa diagnosticar melhor o problema do seu cliente. Então, antes de você falar da solução, você precisa fazer perguntas que explorem os desafios deles. Né? Pergunta de implicação vai te ajudar a expandir o impacto desse problema, né? Então, o Spin Selling, eu vou até escrever aqui no quadro para vocês, ó, o Spin, ó, S-P-I-N, tá? O Spin. O Spin, a metodologia do Spin é o seguinte: S, perguntas de situação, P, perguntas de problema, I, pergunta de implicação, N, pergunta de necessidade de solução. Então, para a gente diagnosticar esse problema, a gente utiliza essa metodologia, certo? Então, vamos lá. E para daí sim a gente falar sobre produto. Então, primeiro a gente vai construir. Um exemplo aqui do Spin Selling, imagina que eu estou aqui sentado com você é meu cliente, eu vou te fazer as seguintes perguntas, né? Então, perguntas genéricas aqui só para explicar o que significa o Spin, tá? E a gente faz uma outra aula entrando fundo na técnica do Spin depois, mas para explicar aqui para vocês, para a gente dar sequência. Tá? Pergunta de situação, ela serve para quê? Para entender a realidade do cliente. Então são perguntas de contexto, qualquer pergunta de contexto para você entendendo ali o contexto do seu cliente para chegar numa realidade. Né? Então, por exemplo de pergunta de contexto. Se eu vendo energia solar, um exemplo de pergunta de contexto, de situação seria, cara, como que hoje você... quanto que você gasta na sua energia hoje como que é o seu consumo, né? Então eu vou fazendo perguntas ali que vão me dar um panorama de situação dele, né? Como você gerencia hoje a sua conta de energia e tudo mais. Então perguntas ali. O P de problema
eu vou fazer já uma pergunta mais focada no problema mesmo. Então, enquanto ele vai me falando a situação dele, eu posso pegar elementos dessa situação que ele está me contando e trazer uma pergunta mais focada. Ele, durante a explicação dele, ele acabou falando, então, eu acabo gastando bastante e minha conta de energia vem alta. Um exemplo, né? Minha conta de energia vem cerca de R$ 1.200 por mês. Então, uma pergunta de problema que eu poderia fazer para o cliente é assim, o que tem sido desafiador, como tem sido desafiador você lidar com isso, né? Ou como tem sido desafiador você lidar com isso, né? Ou o que tem sido mais desafiador a você lidar com isso, ou quais são os seus desafios nessa conta de energia, um exemplo, né? Então eu vou começar a atacar alguns problemas ali. Pergunta de implicação, eu começo a mostrar o impacto negativo que isso gera. Né? Então, o que acontece se esse problema persistir pelos próximos 6 meses? Né? Então, eu começo a fazer algumas perguntas para mostrar isso, né? O que acontece se esse problema persistir pelos próximos meses, né? Então, eu posso fazer exatamente essa pergunta. Imagina você paga mais ou menos R$ 1.200 de energia por mês, que você me falou. Agora, imagine que isso vai só aumentar, tende a só aumentar, né? Mas vamos travar em 1.200. Cara, o que acontece, cara, ou qual que é o desafio que você enfrenta se nos próximos 5 anos você pagar essa conta de energia de R$ 1.200? Você percebe que é uma conta que vai embora, né? Você não tem retorno. Então, vou começar a fazer perguntas que vão mostrar o impacto negativo, tá? Então, o que acontece se esse problema persistir pelos próximos 2 anos, 1 ano, 12 meses, 6 meses? Aí você tem que jogar isso para a sua realidade, tá? Perguntas de necessidade de solução são depois de eu ter gerado o problema, implicado o problema, ele já está pensando ali, nossa, cara, eu vou pagar 1.200 por mês, é 12 mil por ano, vai dar 14 mil por ano, 2 anos é 28, nossa, em 10 anos, cara, já são 140 mil reais. Ele já está pensando nisso. E aí você vem com uma pergunta que vai trazer a necessidade dele, ou perceber que ele precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Esse é o N do SPIN, necessidade de solução. Então eu posso fazer uma pergunta assim, se você pudesse resolver isso de forma eficiente, qual seria o impacto na sua vida? Você acha que se eu conseguisse te ajudar, se tivesse uma forma de você reduzir em 50% o teu gasto mensal com conta de energia, você faria uma viagem a mais por ano? Né? Então eu começo a mostrar agora o impacto positivo disso. Né? Então eu começo a fazer perguntas para mostrar o impacto positivo nisso. Ou seja, se eu fizer isso na construção da minha venda, ele só vai perguntar para mim, vai chegar na necessidade de solução e ele vai perguntar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Thiago, me ajuda por favor, me ajuda por favor. Tá? Então essa é a beleza de gerar valor. Então essa é a primeira lição. Sempre gere valor, tá? E aqui o objetivo é que o cliente ele precisa enxergar o problema antes de você apresentar a solução. Ele tem que pedir pela solução antes de você falar qualquer coisa. Então você tem que controlar a ansiedade e focar no diagnóstico. Isso aqui é um diagnóstico. Né? Então você está interessado em saber tudo que você pode ali sobre o cliente, o quanto isso impacta na vida dele, o quanto isso atrapalha ele, para de fato depois você conseguir ajudar. Isso é geração de valor. Show? Segunda lição, tá? Segunda lição. Evite excessos de características do seu produto e benefício solto, tá? Característica não vende, mas o resultado que ele gera sim. Então, a segunda lição que a gente vai tirar aqui, ó, tá? Características não vendem. Vou escrever aqui maiúsculo, ó, não vendem. Tá? Características não vendem. O que vende não é o que o seu produto faz, mas é a transformação que ele gera na vida do seu cliente. Então não adianta você chegar na frente do seu cliente e começar a jogar um monte de outras características e outras coisas. Tá? Então foca sempre, se você fizer a lição número 1, foca sempre na hora de apresentar o seu produto na transformação que vai gerar. Então, ó, agora eu vou conseguir gerar essa transformação, esse resultado e esse resultado. E só existe um resultado se você conhece o problema.
Entende? Então, no próprio livro do Spin Selling, ele já mostra que característica técnica, quem apresenta mais a característica do que benefício de fato, do que resultado, acaba ouvindo, assim, na maioria das vezes, ouve mais objeções de preço, né? Então, se isso acontece com você, esse tá caro aqui você escuta sempre, é porque talvez você está tentando vender características, tá? Então, eu vou dar dois exemplos aqui, um errado e um certo. O errado: nosso serviço usa tecnologia X, tem suporte 24 horas, tem um dashboard, nosso produto tem isso, esse canetão é da cor branca, mas a tinta é preta, enfim, tudo isso é característica. Então eu apresentar esse canetão para vocês dessa forma, cara, ele pode custar 50 centavos que paga. Agora se eu falar que ele custa 100 reais, você paga? Não paga, porque é um canetão branco com tinta preta, entende? Agora, o jeito certo, né? O jeito certo, exemplo certo. Agora, vou mostrar resultado. Ó, com a nossa solução você reduz em X% tempo gasto com tal coisa. Você evita um prejuízo de Y por mês. Você economiza dinheiro aqui, né? Então, de novo, sobre o exemplo da energia solar. Com a energia solar você economiza até 70% da sua fatura de energia, né? Então isso em 10 anos é o equivalente a X mil reais economizados. Dá para você fazer uma viagem para Disney. Se você fechar comigo hoje, daqui você em alguns anos você paga inteirinho uma viagem para Disney. Entende? Isso é vender do jeito certo, tá? Então, características não vendem, resultados sim. Tá? Resultado, sim. Aqui, ó, resultados, sim. Anota aí, segunda lição. Terceira lição, tá? Quando você vai apresentar um preço, você nunca deve simplesmente apresentar o preço. Ó, energia solar custa 50 mil reais. Porque se você simplesmente joga o preço, você pode gerar uma dúvida ainda no seu cliente. Então, existe técnica também para trabalhar isso, que é a terceira lição que a gente vai aprender aqui, que é uma técnica de um gatilho mental, usado na apresentação da nossa proposta, que é a técnica da ancoragem. Então você precisa usar gatilhos mentais também para te ajudar a justificar o preço. Então a terceira lição aqui, ó, ancoragem. Use a ancoragem. Opa, comi o N aqui. Ancoragem. Use a ancoragem para apresentar o seu preço. Tá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Sempre apresenta um valor mais alto primeiro e depois o valor real. Um exemplo: empresas que tentam resolver o problema X internamente gastam 50 mil reais por ano, mas o nosso serviço é apenas 12 mil reais por ano, né? Então, um exemplo: se você pagasse a conta de energia, essa conta aqui, durante 5 anos, você vai ter pago um valor de 80 mil reais. Mas para você colocar a energia solar, só vai te custar 40. Então você não vai, aí o que você faz? Você não vai mais gastar 80 mil. Você vai investir 40 mil reais. Você viu? 40 mil fica barato. Quando eu mostro para o cliente que se ele não fizer esse investimento comigo aqui, ele vai acabar pagando 80 mesmo assim. Entende? Então isso é a técnica de ancoragem. Então analisa aí no seu negócio como você pode implementar essa técnica de ancoragem. E depois também a gente pode se aprofundar sobre gatilhos mentais e tudo mais. Show? Mas vamos lá. Quarta lição. Se mesmo assim chegar ao ponto do cliente falar o seguinte: Thiago, tá caro. Thiago, tá caro. Você precisa tratar essa objeção e antes de tratar você precisa isolar. Então você vai, porque na maioria das vezes, como eu disse para vocês, não é o preço, é a percepção de valor. Então eu preciso entender ali, como é que eu isolo e reformulo essa objeção. Deixa eu até colocar aqui, ó, lição número 4, tá? Reformule a objeção. A objeção, tá? Reformule a objeção. Então, se mesmo sim ela aparecer,
você precisa isolar ela. Então, muitas vezes, essa objeção de preço ela não é real, mas ela só é um reflexo de outras preocupações e, principalmente, talvez preocupações que o cara não entende, não entendeu ainda o valor. Mas para você, você não deve jamais rebater essa objeção. Para você tratar ela, você pode fazer perguntas para isolar a real preocupação. Então, vamos lá. Um exemplo de pergunta para você isolar. Estou aqui de novo, de frente ao meu cliente. E ele falou assim, Thiago, mesmo que esses 80 mil aqui agora são 40, tá caro para mim, tá caro. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para ele. Fulano, quando você diz que tá caro, significa que não tem orçamento agora ou que você ainda não viu o valor suficiente? Ou outra forma, outro tipo de pergunta. Se o preço, fulano, se o preço não fosse um problema, você fecharia esse contrato comigo agora? Você entende? Então, se ele falar para mim, Thiago, se o preço não for problema, eu fecho contigo agora. Provavelmente ele ainda não entendeu o benefício. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar, tá? Voltar e lembrar ele de novo. Começar de novo. Começar no spin de novo. Aí eu volto lá e falo assim, fulano, você me falou tal coisa. É isso mesmo? Você diz pra mim que gasta tanto. Tarará. Entendeu? Até eu vou voltar do zero até chegar aqui de novo. Entende? Então, se ele me responder, se eu fizer a seguinte pergunta pra ele, fulano, se o preço não for um problema, se o preço não fosse um problema, você seguiria esse contrato agora? Você assinaria esse contrato comigo agora? E ele responder sim, o problema ainda está no preço, ele ainda está achando caro, o problema é que ele ainda não está vendo valor, então por isso que eu tenho que recomeçar. Tá? Então eu recomeço, volto e eu vou fazer isso quantas vezes for necessária até ele entender o valor do meu produto. Agora, se ele falar assim, não, Thiago, meu problema está no orçamento, cara, eu consigo pagar por mês uma parcela de 3 mil e a sua parcela aqui está de 5. Aí você entra a negociar, aí você vai buscar viabilidades de negociação, entende? Show? E vamos lá para a quinta lição, para a gente tratar essa objeção, né? A gente precisa fazer o preço parecer menor do que ele é. Então, uma outra forma de eu fazer isso, né, é dividir esse preço, esses 40 mil aqui do exemplo, ó, em pedaços menores. Então, por exemplo, se o preço custa 40 mil, eu posso dividir em 12 parcelas de 3.600. Um exemplo. Então, vamos lá, quinta lição é faça o preço parecer menor. Parecer menor. Show? Faça o preço parecer menor. Então, simplesmente é isso mesmo. Ó, é 40 mil. Então, cara, esses 40 mil aqui, ele vai custar, ele vai ser igual a 3 mil por mês. Né? Ou tantos reais por dia. Né? Então você consegue fazer isso aqui, essa quebra aqui. Ou se você dividisse isso aqui em 5 anos, né, seria o equivalente a X reais. Né? Mas geralmente tem que ser ao prazo que o cliente vai pagar. Então é 40 mil, mas se eu dividir isso aqui por mês, vai dar 3.600 reais. Em um ano você pagando 3 mil reais por mês. Né? Então essa é a quinta lição. Né? Então além de fazer ancoragem, né, que é mostrar para ele o valor maior antes, e depois o valor menor, o teu valor, ele fica com essa percepção de que está barato, você também vem e divide esse preço, quebra esse preço em parcelas para o seu cliente. Né? Então, você pode fazer uma pergunta de fechamento para eles assim, ó, isso equivale a apenas R$ 3.600 por mês. Menos do que, né, talvez a conta de energia que você paga, um exemplo, ou tal coisa. Né? Então, considerando os benefícios que você vai ter, a economia de dinheiro que você vai ter, tantos mil economizados, né? Você acha que isso faz sentido? Então eu consigo finalizar a venda também dessa forma. Então, 5 lições aqui para você aprender a tratar essa objeção de preço. Tá? Tentei compilar o mais rápido possível aqui para ficar dentro dos 20 minutos, passou um pouquinho, tá? Mas eu quero depois fazer uma super aula sobre isso, eu vou fazer uma super aula sobre isso, trazendo mais detalhes para você,
mais detalhes sobre o spin selling, mais detalhes sobre gatilhos mentais, mais detalhes sobre como fazer uma oferta e tudo mais. Então, o segredo para superar a objeção de preço não é argumentar sobre o preço, não é ficar argumentando, mas é elevar a percepção de valor do seu cliente. Porque se o cliente percebe o problema o tamanho do problema que você resolve, e que o problema que você resolve custa muito mais para ele do que pagar pelo seu serviço, ele vai passar o preço como um investimento, vai passar a ver o preço como um investimento e não como um custo, né? Então, bora lá aplicar essas técnicas, bora converter mais vendas, bora botar para derreter, eu conto com vocês. Então, deixe um comentário aqui, se você chegou até o final desse vídeo, deixe um comentário aqui, eu vou aplicar essa técnica hoje, né? Eu entendi, coloca aqui qual foi o maior insight que você tirou de tudo isso, tá bom? Show de bola? Valeu, pessoal, valeu, turma, até a próxima e vamos junto!